Boa noite, pessoal, tudo bem? Deus nos abençoe e nos ilumine. Estamos atrasados aí um pouquinho aí, mas dando início ao nosso estudo da noite, pelo Amigos do Caminho, conforme a gente tem feito nos últimos domingos, Chegando no domingo passado foi um estudo especial para a gente poder falar do nosso trabalho do Universo dos Sonhos, da nossa casa de Francisco. Hoje nós vamos dar continuidade, ao estudo do texto do Apocalipse, do apóstolo João. E nós vamos entrar, no capítulo 19, tá? Nós estamos entrando no capítulo 19 do Apocalipse, quase no finalzinho. E como diz um companheiro espiritual, nós estamos entrando num momento que as coisas começam a ficar boas, né? Vamos lembrar que o Apocalipse ele tem por objetivo... melhorou, Diogo? O Diogo está falando que travou aqui, mas para mim está funcionando normal, Tá normal aí para você? Beleza. Lembrando que o objetivo do estudo do Apocalipse, o apóstolo João ele vai trazer para a gente no Apocalipse a história da nossa evolução espiritual, a história da nossa caminhada evolutiva, e vai trazer para a gente também um pouco daquilo que há por vir, nas transformações espirituais necessárias aí para o nosso crescimento, para a nossa melhora, para a nossa vivência espiritual. Então a gente está, desde aí, do início da pandemia praticamente, estudando aí em cima das questões do Apocalipse. E hoje, a gente chega no capítulo 19, nós já estamos lá bem no finalzinho, como a gente falou. E o nosso objetivo é ler, e comentar, os assuntos aqui em estudo aqui pelo tema, tá? Eu estou fechando a porta porque nós estamos com dois gatos brigando aqui. E eles não estão se dando bem, não. Deixa lá os bichinhos lá se acertar. E um entrou dentro do guarda-roupa e se fechou lá. Mas vamos lá, A gente vai começar a ler e aí a gente vai comentando sobre o texto, A gente vai falando um pouquinho aí sobre o texto, vai falar aí um pouquinho sobre o conteúdo aí do Apocalipse. Deixa eu só ver aqui. O que aconteceu aqui? Você tá aí nervosinha da Silva, A gatinha. Então vamos embora. Começa o capítulo 19, o apóstolo João continua a sua narrativa, Vamos lembrar que o João está em estado de desdobramento espiritual, ele está fora do corpo físico ali. E o que ele percebe, depois ele escreve, e registra no livro que ficou conhecido como o Apocalipse. Então vamos lá. Depois disso, então o João vai falar que depois daquelas outras citações todas, ouviu uma forte voz, como de muitas multidões nos céus. Olha que interessante. Então o João ele escuta uma forte voz, a voz no céu, ou seja, um sinal de consciência. Vamos lembrar sempre, céu, do ponto de vista espiritual, é a representação da nossa consciência. Tá? Todas as vezes que aparece céu na Bíblia, está falando de uma realidade espiritual de nível de consciência. Por isso que o Pai Nosso que está nos céus. Por isso o reino dos céus é um reino de um estado de consciência superior. Então é sempre bom a gente lembrar disso. O reino dos céus, Pai Nosso que estás nos céus, ou seja, tudo isso são reflexos de consciência. Então ele viu uma voz no céu, ou seja, na própria consciência, que dizia aleluia, ou seja, alegria, aleluia é um grito de alegria, de glorificação, salvação, glória e poder ao nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, porque julgou a grande meretriz que corrompeu a terra com a sua prostituição. Vamos lembrar, a meretriz é um símbolo recorrente da Bíblia, porque a figura, a mulher na Bíblia, a ideia do feminino na Bíblia, simboliza sentimento. Tá? Então nós temos aí duas formas de entender o sentimento. Primeiro, o sentimento elevado, que é a Virgem, que é a igreja, que é a mulher no ápice, a mulher de luz, que vai aparecer, que muita gente confunde com a própria Maria, que são simbólicos. E a mulher, chamada de a prostituta. O que é a prostituta? É o sentimento corrompido. Tá? A prostituta é o símbolo de tudo aquilo que nasce das nossas emoções e que se corrompe. E a prostituta é o símbolo também da religião, que prega o materialismo ao invés de pregar a espiritualidade. Então ela se prostitui. O conhecimento espiritual que é usado para transformar as pessoas em mais materialistas ainda. Então nós temos aí muitos caminhos religiosos, que apesar de falarem de Jesus, de Deus, fazem com que o ser humano não se torne uma pessoa melhor, não se desligue das questões da matéria, e sim que aquela pessoa se torne um escravo da matéria, dos desejos da matéria, do poder, da riqueza. Então dessa forma nós vamos ter ali um problema muito grande. Oi, pequeno.
Eu não sei, Luke, eu não sei como é que faz, tá? O Luke tá aqui jogando um joguinho aqui, ele quer ajuda aqui, mas eu não sei como é que faz. Então, o que vai acontecer? Né? Então, o João está alertando a gente, né, que chegou o momento do fim da prostituta, tá bom? E ele fala aqui, ó, grande meretriz que corrompeu a terra com a sua prostituição, e porque vingou o sangue dos seus servos derramado pelas mãos dela. Sangue aqui, ó, Gineia passando aqui. Sangue aqui é a representação da nossa essência. Né? Então, muitas vezes a gente perde a nossa essência espiritual, né? Nos vai e vens aí da matéria. Nós perdemos o nosso sangue, né? Nós gastamos a nossa energia em coisas, situações e momentos que não vão resolver, que não vão, né, trazer pra gente nada de bom, que não vão trazer nada de construtivo espiritualmente, vão trazer desgaste, né, que são as brigas, as disputas, né, as questões de crença, que muitas vezes não vão resolver muita coisa pra gente, né? Então isso vai gerar uma insatisfação, a perda de sangue, né? Porque o sangue sempre representa a essência, né? A ideia do sangue é a alma de alguma coisa, é a essência de alguma coisa. Já visto que os judeus achavam que a alma da gente, né, principalmente os judeus lá da época do Abraão ali, daquela época mais antiga, os hebreus, né, eles acreditavam que o sangue era a nossa alma, tá? Existe até um jogo de palavras no aramaico e no hebraico, né, onde a palavra sangue e a palavra espírito representam quase que a mesma coisa, são escritas do modo muito semelhante. Por isso que tem algumas religiões hoje, né, que condenam se alimentar de sangue, tá? Exatamente porque, do ponto de vista da grafia antiga, o sangue representava também a alma imortal que a gente tem, tá bom? Então a gente vai entender as coisas dessa forma assim, né? Então vamos continuar aqui. Ó. Tem um rapazinho aqui passando. O que foi, Luke? Se eu fosse você, eu jogava outro joguinho, que agora não tem jeito de eu te ajudar, tá? Sai e entra em outro joguinho. Ele tá preso aqui no joguinho, aqui, não consegue sair. Se eu fosse você, eu saía e fazia outro. Você não vai conseguir agora, tá? Não adianta, né? Vai lá, ó. Voltar, sair, né? Vamos lá. Então ele continua falando assim, ó. Vingou o sangue dos seus servos derramado por ela. Beleza, né? Nós sabemos que o sangue é essência. Outra vez disseram as vozes da consciência: aleluia! A fumaça dela sobe pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões, né? Quem são os 24 anciões? É a comunidade dos espíritos remidos, que o Emmanuel fala lá no livro pra gente, no livro A Caminho da Luz, né? Fala que no nosso sistema solar existe uma comunidade de espíritos superiores, das quais Jesus é um dos membros, né, que é responsável pelos destinos do nosso sistema solar inteiro, né, que são os cristos, né, de cada planeta aqui do nosso sistema solar, né? E Jesus, né, sendo o responsável espiritual pela Terra, tem mais outros 24 espíritos como ele que dirigem, né, o nosso sistema, né, o nosso sistema solar. E esses seres se juntam, né, e se prostram e adoram a Deus, que estava sentado no trono, e diziam: Amém, Aleluia. E saiu do trono uma voz que dizia: Dai louvor ao vosso Deus, vós todos os seus servos, e quantos o temeis, pequenos e grandes, né? O trono, gente, a representação do trono aqui é o sol, tá? O sol é o trono, vamos dizer assim. Quem que está sentado nesse trono? É o Deus Criador? Não, vocês vão ver que o ser que está sentado nesse trono vai falar para a gente adorar a Deus, tá? Por quê? A nossa tendência espiritual, na medida que a gente vai crescendo, que a gente vai se desenvolvendo espiritualmente, é entender Deus de uma maneira cada vez mais grandiosa. Né? Há pouco tempo atrás, né, quando nós somos espíritos mais jovens, nós entendemos Deus como as forças da natureza. Né? Lá no livro dos Espíritos fala que os antigos entendiam os deuses como os espíritos encarnados. Então eles viam os espíritos e achavam que eram deuses, né? E criavam histórias e mitos e aquela coisa toda. Depois, né, quando Jesus veio à Terra, nós começamos a entender que Jesus era Deus. Né? E Jesus veio explicar pra gente que ele não é Deus, né? E o que vai acontecer? Esse ser, né, que é superior a Jesus, ele vai nos explicar que acima dele ainda está Deus, né? Deus está bem além da nossa capacidade de compreensão humana, né? O Deus antropomórfico, né? O Deus com forma humana que a gente imagina, na verdade, não é bem assim, né? Os espíritos falam isso para Kardec: Deus existe, não duvideis. Né? Mas nós ainda não somos capazes de entender a essência divina. O que Deus é? Difícil de entender. Mas nós podemos sentir Deus. Tá? Esse que é o grande segredo do nosso contato íntimo com Deus. Deus está conectado conosco? Sim. Nós conseguimos sentir Deus? Sim. Através do quê? Da nossa consciência.
É ali que a voz de Deus fala com a gente. Quer dizer então que nós somos parte de Deus? Não. Eu estar ligado a uma coisa não quer dizer que eu sou aquela coisa. Tá? Muita gente confunde, né, esse conceito de Deus, né, achando que Deus é o conjunto de tudo que existe no universo. Não. Deus é além do que existe. Tá? Deus criou tudo que existe. Tá? Então, assim, o universo, a natureza, os planetas, as galáxias, tudo isso é a criação divina, mas isso não é o próprio Deus. Tá? Deus está além disso. Né? Tem uma história muito interessante do Chico, que ele pergunta isso pro Emmanuel, e o Emmanuel vai mostrando para ele, né? Primeiro mostra a Terra, fala, tá vendo a Terra aqui, Chico? Né? Tem um espírito responsável pela Terra, você conhece, Jesus. Né? Ele mostra o sistema solar, né? O Sol, os planetas, aquela coisa toda, Júpiter, Saturno, Mercúrio, Vênus, Terra, aquela coisa toda, e fala assim, ó, tem um espírito que é responsável por isso aqui. Aí ele puxa o Chico e mostra de novo, tá vendo aqui essa constelação de estrelas, né? Que é a constelação de Virgem, da qual nós fazemos parte e tal. Tem um espírito que é responsável por isso tudo. Aí ele mostra a galáxia lá, né, com 100 bilhões de estrelas, pelo menos o que eles entendiam que tinha na época, né, 100 bilhões de estrelas. Cada estrela é um sol com seus planetas. Né? E fala assim, tá vendo a nossa galáxia, Chico? Tem um espírito que é responsável por isso aqui tudo. Né? E aí ele vai crescendo isso até que ele chega num ponto, tá vendo o universo, Chico? Depois disso vem Deus. Né? Eu Chico fui doidinho e falei, não, vou voltar para minha casa aqui, voltar aqui para minha fazenda modelo aqui, capinar aqui o lote aqui do lado aqui, que senão eu vou ficar doido. Né? Então essa ideia de Deus vai aumentando, tá certo? E aí, né, ele ouve uma espécie de multidão, voz como ruído de muitas águas e como estampido de todos os trovões dizer, aleluia, porque tomou posse do reino o Senhor nosso Deus onipotente. Quando tem essa voz de multidão, gente, o que é a voz de multidão aqui? A voz de multidão é o reflexo das nossas vidas passadas. Né? Então nós aqui, né, o Marcelo, você que está me ouvindo aí, nós somos multidão, no sentido que o quê? Nós tivemos várias vidas. E cada uma dessas vidas representa, né, um aprendizado. Ó, tem um menino dando um joia aqui. Ó, né? Cada uma dessas vidas representa um aprendizado, representa um momento da nossa espiritualidade, representa a nossa uma camada evolutiva. Pra gente poder entender isso, né, tem um símbolo muito legal no desenho animado, não sei se você já viu, um desenho chamado Avatar, né, um desenho que passava lá na Nickelodeon, né, tinha lá um menininho lá que controlava os elementos, né, e o que acontece? Determinado episódio lá do Avatar, né, não é o filme não, tá, gente, é o desenho animado, né, o Aang lá, que é o Avatar, ele entra num templo, e quando ele entra num templo, ele vê todas as vidas passadas dele, né? Porque como ele era muito famoso, o pessoal seguia as vidas passadas dele. Então tinha uma estátua dele de cada vida passada que ele tinha. Estava lotado assim o templo, milhares de estátuas, né? E aí quando ele entra num estado lá espiritual, o que acontece? Ele vê todas as encarnações anteriores dele, que eram ele mesmo. Né? É como se ele saísse de si, né? E visse todas as vidas passadas dele. Aquilo ali era uma multidão. Todos aqueles seres eram ele, né? Em outras vivências. Ele estava se vendo, né? Na verdade aquilo era um reflexo da mente dele. Então, o que o João está falando aqui, esse som de multidão que ele escuta, é o reflexo dos nossos aprendizados passados. Né? E é interessante que, às vezes, a espiritualidade usa até desenho animado para poder trazer conceitos superiores. Essa ideia de muitas vidas, né? De uma quantidade infinita de repetições aí reencarnatórias, nas quais nós vamos aprendendo, né? Nas quais nós vamos crescendo espiritualmente. Boa noite, Stanislau. Tudo bem, amigo? Né? E na medida que a gente vai aprendendo, nós somos multidão, porque nós somos muitos seres encarnados, né? Na verdade nós somos um só, né? Mas quando eu falo multidão, porque nós tivemos muitas personalidades, muitas vivências, né? E cada uma dessas vivências nos traz aprendizado, nos traz conhecimento, nos traz entendimento espiritual. E aí o João continua falando pra gente, olha só, né? Então ele fala para a gente se alegrar, né? Porque a gente escuta essa voz, ou seja, a nossa consciência despertou, né? Alegremos-nos e exultemos, demos glória, porque chegaram as bodas do Cordeiro e sua esposa está ataviada. Olha que palavra difícil, né? O casamento, o que é ataviado, tá? Ataviado é quando a noiva está vestida para casar, tá bom? Um atavio, né? É aquele vestido de noiva que eles usavam antigamente, que tinha um véu, assim, aquela coisa bem medieval lá, né? Bem anterior a isso até, né? Então a noiva ataviada é a noiva pronta para entrar no altar e casar. Tá bom? Então, o que está acontecendo? Nós estamos no momento, né? Por que a gente vai casar com a noiva? Tá? É simbólico, tá, gente? Porque é razão e sentimento se unindo. O João é um homem, né? Então ele vai ver a noiva, ele vai ver o sentimento, tá? Então o João ali representa a razão e o sentimento se casando aonde? Dentro de nós, né? Porque eu sou homem e sou mulher, né? Então assim, o espírito ele não tem sexo.
Ele tem vivências, né, quanto homem, quanto mulher, que vão ajudá-lo no seu desenvolvimento espiritual, que vão ajudá-lo a se desenvolver enquanto ser pleno, né? E em determinado momento dessa evolução, o que vai acontecer? Vai acontecer o casamento aqui, que é a união dos fatores masculinos e femininos na nossa intimidade, para que a gente ascenda a um próximo nível de evolução, né? Que é o nível dos seres angélicos, vamos dizer assim, onde não predomina nem o masculino nem o feminino, sim o que? O equilíbrio entre razão e sentimento, que é a nossa busca de caminhada evolutiva, né? Nós estamos aqui para encontrar equilíbrio entre o homem e a mulher dentro de nós, né? Por isso que quando o apóstolo Paulo fala lá nas cartas dele que a mulher tem que ser submissa ao homem, ele não está falando do indivíduo encarnado, homem ou mulher. Ele está falando que na nossa intimidade o sentimento tem que estar sob o controle da razão. Porque na nossa intimidade o sentimento é motor, é força ativa, e a razão é controle. Então, quando você tem esse equilíbrio onde a sua razão controla a sua emoção, né, nós estamos vivendo no estado espiritual superior, que é como Cristo vivia. Né? Jesus era extremamente amoroso, mas Jesus em nenhum momento era apaixonado ou passional. Né? Olha só que interessante. Jesus ele tinha uma postura extremamente amorosa, mas Jesus ele não perdia a paciência, ele não se levava por desequilíbrios sentimentais, ele amava com equilíbrio, ele amava com controle. Né? O amor de Jesus era direcionado pela sua razão divina. Né? Então era como se fosse mesmo um veículo que se movia ali na velocidade da luz, ali, né? Porque o Cristo ele tinha esse equilíbrio, e isso que é o nosso destino. É esse casamento aqui que o João está falando. Quando que isso vai acontecer? Quando nós começarmos a introjetar os valores da nossa multidão íntima. O som da nossa multidão começa a falar na nossa consciência. Né? Então tem uma multidão aqui dentro da gente, ela está falando, né, que são os nossos reflexos de vidas passadas, são os nossos aprendizados. Por isso que lá no Livro dos Espíritos, o Kardec, ele fala os amigos espirituais falam para o Kardec sobre reencarnação, lembrança de vida passada, e eles falam que muito do nosso passado se reflete nas nossas ações do agora, nas nossas tendências, nos nossos gostos, né? Então, aquela multidão, ela continua falando. Né? O Marcelo da outra encarnação, da penúltima, da antepenúltima, ele está aqui dentro, né? Só que ele não vai aparecer. Agora a personalidade dominante sou eu aqui hoje, né? Então assim, eu me vejo como Marcelo, como homem aqui hoje. Mas existe um tanto de vivências passadas que estão aqui no meu inconsciente e que estão, vamos dizer assim, manifestando na minha caminhada evolutiva. Tem um menino aqui que quer me cumprimentar. Eu cumprimento, fala boa noite. Boa noite. Tá escutando o estudo? Você tá escutando o estudo do papai? Uhum. Ah, então tá. E agora você já... Então tá escutando tudo, até parece. Tá bom. Né? Senta aí. Então continuemos, né? Alegremos e exultemos e demos glória, porque chegaram as bodas do Cordeiro, esse momento que nós estamos falando, né? E a sua esposa está ataviada, e foi-lhe dado o vestir-se de finíssimo linho, resplandecente e branco, e este linho fino são as virtudes dos santos. Olha só que interessante, né? Então nós vamos nos vestir de linho branco. O que é isso, gente? Isso é simbólico também, o nosso corpo espiritual. O nosso perispírito, né, como se diz na doutrina espírita, o nosso corpo espiritual, ele vai refletir a nossa intimidade. Então, os espíritos de luz, o que são espíritos de luz? Porque são espíritos que estão no estado de equilíbrio pleno. Então, a beleza deles, que é íntima, se reflete no exterior. Né? Interessante, né? Então, eles vão se vestir com linho fino e resplandecente, ou seja, a nossa veste é a nossa virtude. É o bem que nós somos capazes de fazer. São as construções positivas que nós carregamos. São as ideias que nós gerenciamos aí na nossa caminhada de vida, nas nossas múltiplas vidas. Né? Nós estamos falando do Apocalipse capítulo 19, tá, gente? Para quem está chegando agora, que sejam bem-vindos, tá bom? Então vamos lá. E o anjo disse-me, escreve. Olha só, o anjo falou, escreve, você marca isso aí, guarda esse negócio aí. Bem-aventurados os que forem chamados às ceias da boda do Cordeiro. E ajuntou, estas palavras de Deus são verdadeiras. Então, caí a seus pés para me prostrar diante dele. E ele disse-me, vê, não faças tal. Ou seja, João vê um espírito iluminadíssimo. O João evangelista, né, que é um dos espíritos mais iluminados que nós conhecemos. Tá? Ele vê outro espírito tão iluminado que quer ajoelhar no pé do cara. Né, que é idolatrar o espírito. O espírito fala para ele aqui, ó, não faça isso. Eu sou teu servo, como tu e teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Olha aqui. Oi, gente, está funcionando. Aqui voltou. Voltou? Voltou para vocês? Voltou?
É o Wi-Fi, gente. O Wi-Fi é um terror aqui em casa, né? Tem que comprar um roteador urgente, né? Espero que tenha retornado aí. Então nós estamos falando o seguinte, que o João Evangelista ele vê uma entidade tão iluminada que ele quer ajoelhar diante do Espírito. E ele fala assim, o Espírito fala para o João, olha só, vê, não faças tal, eu sou servo como tu e como os teus irmãos. Adora a Deus. Com efeito, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Olha que interessante, né? Nós estamos sempre buscando alguém para adorar. E o companheiro espiritual elevadíssimo que estava lá conversando com o João, ele fala assim, nós temos que buscar adorar a Deus. Porque todos, né, desde o átomo até o arcanjo, como diria o Emmanuel, né, eu gosto muito dessa frase dele, somos irmãos. O que difere o átomo da gente e do arcanjo. Voltou, gente? Pessoal, tá funcionando aí? Se alguém tá vendo aí, me manda um tchauzinho, um sinal aqui que voltou, só para me saber, porque para mim aqui tá passando normal, né? Então normalmente o vídeo continua gravando, né? E a gente vai, né? E depois a gente disponibiliza. Voltou? Beleza. Então tá. Então vou continuar. Então o que que acontece, né? Então o João Evangelista ele tá falando disso pra gente, que nós todos somos iguais. Nós todos somos irmãos. Nós todos estamos num processo de despertar espiritual. E quando essa multidão acorda dentro da gente, né? O que vai acontecer vai ser um momento de grande alegria. Porque a multidão são o quê? O reflexo do nosso passado espiritual. Né? E nós somos muitos. Né? E no mundo espiritual é possível, né? Igual a gente brincou aqui com a questão do avatar. Né? Eu dividi com vocês uma vez, há muito tempo atrás, né? Quando eu era mais jovem, eu tive um desdobramento espiritual e aí o Lucas me mostrou, eu acho que foi na verdade foi uma coisa mais, vamos dizer assim, simbólica do que tudo, pelo menos eu entendo assim. E ele me mostrou as minhas vidas passadas, né? Eu me vi num lugar, né, muito grande assim, e com um monte de gente, né? E vamos ver se puxar mais pra cá, ficar mais perto. Melhorou, gente? Voltou? Tá funcionando aí pra vocês? A partir da semana que vem vai ficar mais fácil, que eu vou ficar fazendo pela internet aqui direto, então vai ser mais fácil aqui. Então o que acontece? Então eu tive uma experiência mais ou menos igual a do Avatar, né? Eu me vi diante das minhas vidas passadas e ele queria me levar para uma delas, né? Mostrou lá, né? Como se fosse um arquivo mental. E nesse arquivo mental a gente via todas as nossas encarnações. E aí ele me chamou a atenção para uma encarnação, né? Que é uma menininha, né? Uma menininha assim dos 2 anos de idade no máximo. Né? E aí eu me aproximei dela, né, metaforicamente, né, vou explicar como é que é isso, né? E quando eu toquei nela, eu vi a lembrança dessa vida passada. É uma lembrança de um lugar muito frio, né, um lugar assim, parecia uma era do e ali era mesmo um momento do nosso passado. Muitas vezes a espiritualidade, né, eles trazem essas informações assim meio que picadas, meio que simbólicas assim, para nos lembrar que nós somos um conjunto de muitas situações. Nós somos um conjunto de muitas vivências, de muitas experiências espirituais, né? Melhorou, gente? Eu acho que eu entrar de novo não vai adiantar. Eu tô achando que é a questão da conexão da internet aqui na minha casa. Entendeu, Stanislau? Eu acho que não vai adiantar muito não, porque eu já troquei de internet aqui e continuou do mesmo jeito. Quando chove aqui na minha região, aqui o negócio fica difícil, né? Mas a partir de semana que vem nós vamos fazer via computador, vai ficar mais fácil. Tá? Onde nós paramos? Depois viu o céu aberto e apareceu um cavalo branco. Olha que interessante, ele vê o céu aberto, ou seja, a consciência se abriu. E ele vê um cavalo branco. O cavalo é o símbolo do quê? Da velocidade. Tá? Para os antigos o cavalo simbolizava a força, a velocidade. Né? E o que estava montado sobre ele chamava-se o fiel e o verdadeiro, que julga com justiça e combate. Então o que aconteceu aqui? Nesse momento que a consciência da gente se abriu, né, o João vê um cavalo branco e alguém que é justo e fiel, ou seja, é um momento que nós atingimos, né, um estado espiritual onde nós conseguimos entender, nós conseguimos julgar a nós mesmos e aquilo que está à nossa volta sem sermos negativos. Né? E ele fala assim, ó, e os seus olhos eram como uma chama de fogo, porque o olhar que renova, que vê a melhora, que vê a transformação, olhar com chama de fogo, né? É olhar com renovação, que entende todas as situações que estão à nossa volta, né? Como oportunidades de crescimento.
Trazia sobre a coroa muitos diademas. Diadema é a coroa, tá? Sua cabeça, né? Então o diadema eram as pedras preciosas. Sabe aquela coroa cheia de pedra preciosa? Né? Cada pedra preciosa daquela é um diadema. Tá? Normalmente usava-se na testa ou nas coroas. Né? O que é o símbolo disso? É um espírito que a mente dele já está iluminada. Ou seja, ele traz muitas conquistas, muito valor, né? Nos seus pensamentos, nas suas reflexões. Trazia um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Né? Um nome que ninguém conhece senão ele mesmo. Por quê? Porque esse ser, que a gente já está caminhando para chegar a ser ele um dia, se transformar nesse estado de Cristo, esse aqui é um estado espiritual crístico. É um ser que ele tem um nome único. Por quê? Porque ele já não é mais aquelas vidas passadas. Aquelas vidas passadas estão dentro dele, mas ele já juntou aquilo tudo e ele já tem uma personalidade nova e única e eterna. É o caso de Jesus. Jesus é um ser, né, que ele já está num nível evolutivo tal, ele já conquistou tanto que ele está no estado, né, que ele é um indivíduo pleno. Né? Ele pode reencarnar, que ele vai continuar sendo o mesmo espírito. Jesus reencarnado, e ele no mundo espiritual, ele sabia as mesmas coisas aqui e lá. Não tinha esquecimento do passado, não tinha dúvida, não tinha nada. Quando Jesus despertou, né, para o seu estado de Cristo, quando ele estava aqui na Terra, ele quando falou, opa, eu sou governador desse negócio aqui. Tudo que ele sabia no mundo espiritual, ele sabia aqui. Né? Então Jesus ele não tinha dúvida das realidades espirituais. Por quê? Porque ele estava nesse estado de plenitude. Ele já não era uma personalidade entre várias encarnações. Ele era um ser pleno. Toda vez que ele reencarnasse, ele ia ser aquilo ali. Ou melhor, né? Porque os espíritos evoluem também. Né? Imagina melhor que Jesus, hein? Né? É difícil de pensar nisso. Né? O que você está falando, Luke? É Deus. O que tem Deus? Melhor que Jesus. Conta aqui pro povo. O que é melhor que Jesus? Deus. Deus é melhor que Jesus? É, Deus é melhor que Jesus. Né? Tá certo, né? Ai, ai. Né? Então aqui, ó. Vestiu uma roupa salpicada de sangue. Seu nome é Verbo de Deus. Interessante. Quando as pessoas leem essa parte aqui, muita gente acha que está falando de Jesus apenas. Está falando de Jesus, sim, mas está falando do estado espiritual no qual Jesus está. Né? Vamos lembrar que existem níveis evolutivos e Jesus está no estado espiritual que nós chamamos de Cristo. Nós aqui na Terra chamamos de Cristo, né? Que é um ungido. Né? É um nível espiritual tão grande que para nós é até difícil de entender o que Jesus é. Né? Mas nós sabemos que Jesus teve a sua caminhada evolutiva aí, não sei aonde, em outros mundos aí que a gente nem imagina. Tá? Então Jesus ele chegou num nível tal que ele é um ser pleno. Né? Ele é o reflexo da bondade divina encarnada. E nós também estamos caminhando, claro que nós estamos bem, né? Nós somos bem mais jovens que Jesus, né? Então, né, a tendência é que nós ainda não chegamos aonde ele chegou. E ele continua indo, nós vamos chegar lá um dia também, né? Porque esse é o processo evolutivo. A evolução se dá em todo o tempo. Então agora, enquanto nós estamos conversando aqui, Deus está criando outros seres aí nos universos infinitos, né? E está todo mundo só aprimorando e crescendo. A criação infinita. Tá? Então tem seres que estão iniciando agora, tem a gente que está aqui, tem seres que estão igual a Jesus, tem outros que estão 1000 vezes mais evoluídos que Jesus, e assim vai por diante. Fora disso, só Deus que está fora desse esquema de evolução. Deus é a única coisa, né? O único ser que existe no universo que não evolui. Porque Deus é pleno, Deus é eterno. Né? Então ele não melhora nem piora, ele é. É uns conceitos meio filosóficos, né? Mas vamos voltar aqui. Seguiam os exércitos que estão no céu. Olha que interessante. Então, quando a gente se equilibra, né, as forças da consciência começam a trabalhar a nosso favor. Os exércitos do céu. Em cavalos brancos, vestidos de fino linho branco e puro. Da sua boca saía uma espada de 2 gumes. A espada de 2 gumes, espada, aqui na Bíblia, é o símbolo do Evangelho. Tá? Da sua boca saiu uma espada, né? É meio estranho o cara segurar uma espada na boca, né? Tem o personagem do anime lá do One Piece, né? O Zoro, né? Ele luta com a espada na boca, mas não é aquilo não, tá, gente? A espada na boca aqui no texto, ele simboliza o quê? A espada na boca aqui é um símbolo de palavra, poder da palavra, poder construtivo do evangelho através da fala, né? Ou seja, por que ela tem 2 gumes? Porque ela corta para os 2 lados. Então o evangelho é uma ferramenta de construção espiritual, mas se utilizado de maneira errônea, ele vai ferir a quem? A mim mesmo. Porque naquilo que eu julgo meu irmão, eu sou julgado. Naquilo que eu trato meu irmão, eu sou tratado. Se eu perdoo, eu sou perdoado. Né? Tá vendo a faca de 2 gumes do evangelho que sai da boca? Né? Aquilo que eu condeno no meu irmão, eu estou condenando em mim. Aquilo que eu estou compreendendo no meu irmão, eu estou compreendendo em mim. Esse é o estado do espírito superior. O espírito superior é alguém que faz ao próximo, né, exatamente
aquilo que ele gostaria, né, que fizesse a si mesmo, tá? Então é essa que é a grande questão, né, desse momento aqui. E ele fala assim, ó, da sua boca sairá uma espada de 2 gumes para ferir com elas as nações, e ele governará com cetro de ferro. O cetro de ferro é o símbolo de algo que não acaba, tá? Firmeza, tá? E ele mesmo pisará o lagar do vinho do fulgor da ira de Deus onipotente. Nossa senhora, né? Lagar do fulgor da ira do Deus onipotente. O que é isso, meu Deus? Né? Lagar do fulgor, gente, isso aí é o símbolo da causa e efeito. Tá? Quando você pisa alguma coisa, quer dizer que você vai acabar com aquilo. Nossa, tem um menino querendo aparecer demais aqui, papagaio de pirata, né? Então essa fuga, essa ira divina que o pessoal tanto fala, na verdade, um sinal de evolução nossa é quando isso acabar. Ira divina é a lei de causa e efeito, que é o quê? Aquilo que eu faço de negativo repercute em cima de mim. Tá dando para entender, pessoal? Né? Então, assim, quando eu saio da lei de causa e efeito, quando eu aplico a lei do amor, aí eu piso na lei de causa e efeito. Aí a ira de Deus acaba. Né? Aí a ira de Deus vai embora. Né? Porque não é Deus que está irado, sou eu mesmo, é a minha consciência. Né? Então, quando eu erro e eu não perdoo o erro do meu irmão, eu não perdoo o meu erro. Quando eu falho e não perdoo a falha do meu irmão, eu não perdoo a minha falha. Vocês estão entendendo? Então, quando eu cobro do outro, eu estou cobrando de mim. Quando eu desenvolvo a lei do amor, né, que é o que o caminho sobremodo excelente do Paulo, né, a causa e efeito acaba. A causa e efeito acaba por quê? Porque o espírito que ama, ele não tem consequência, ele tem responsabilidade. Então, a relação dele com o erro modifica. Porque os espíritos de luz, eles conseguem olhar para o passado deles e falar assim, ontem eu errei. Né? Por que eu errei? Porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Porque eu era ignorante. Mas hoje, né, eu não erro mais. E quando eu vejo o meu irmão errando, eu vou olhar para ele e falar assim, não, ele é só uma criança, ele não sabe o que ele está fazendo. Aí ele me matou, me bateu, me roubou, matou meu filho, minha mulher, me estuprou. Ele não sabe o que faz. Aí nós vamos entender a conversa de Jesus. Aí nós vamos entender a conversa dos espíritos superiores nos livros do André Luiz. Né? Porque os espíritos de luz, todas as vezes que se deparam com um criminoso, com alguém que é um réprobo, um cara que é do mal, vamos dizer assim, a postura dos espíritos de luz é sempre a mesma. É um irmão que está doente. É um irmão que não sabe o que faz. É alguém que não é capaz de ser responsável pelos próprios atos. Nós temos que tratar ele como doente. Ele merece amparo, ajuda, né? E não merece muito papo, não. Nós vamos tratar dele como quem trata do maluco. Né? Porque aos olhos dos espíritos de luz, o criminoso é alguém que tem um problema mental. Alguém que tem um problema emocional. Então eles não tratam aquela pessoa como um adulto, como uma pessoa capaz de lidar. Né? Porque todo mundo que está vivendo no mal, todo mundo que está ainda manifestando egoísmo e vaidade, né, está dando prova de atraso espiritual. Então os espíritos não levam a sério. Por quê? Porque é criança. Né? É inconsequente, não está nem sabendo o que está fazendo. É a mesma coisa você brigar com um bebezinho de colo. Né? Então quando o espírito de luz vê um criminoso, ele olha para ele quando a gente olha para um bebezinho. Porque o bebezinho vomitou na sua cara. Você vai bater nele por causa disso? Você vai botar ele na cadeia, você vai processar ele porque ele te cuspiu na cara, porque ele fez cocô em você. Né? Você vai processar o bebê de 6 meses porque ele deu um tapa na sua cara, ou ele enfiou o dedo no seu olho, ou ele mordeu você porque você pôs a mão na boca dele achando lindo, ele foi lá com os 2 dentinhos que ele tinha, crau, não sei. Você vai bater nele por causa disso? Por que não vai? Porque ele não sabe o que faz. Porque ele é inconsciente das suas próprias ações. E aos olhos dos espíritos de luz, quem está no mal são todos inconscientes. Né? Então eles não vão nem conversar com a pessoa sobre aquilo, eles vão encaminhar o processo evolutivo, eles sabem que a lei de causa e efeito está funcionando. Né? Então aquele espírito que fere o outro, ele vai ser ferido por si mesmo, tá? Ele vai se colocar em situação de ser ferido, né? Porque ele precisa aprender, então ele mesmo faz isso, não é a espiritualidade que faz isso. E o que vai acontecer? A espiritualidade vai esperar o despertar daquele irmão para ensiná-lo coisas maiores, que é o que eles fazem com a gente hoje. Né? Os espíritos de luz, por que eles se manifestam tão pouco às vezes? Porque nós ainda não estamos preparados para os conceitos que eles trazem. Né? Então, por exemplo, eu quero muito conversar com os espíritos de luz. Né? Mas qual é o assunto que os espíritos de luz gostam? Né? Normalmente o assunto que nós mais gostamos somos nós mesmos. Né? Então a gente vai querer falar com os espíritos da gente, das nossas dores, das nossas dificuldades, dos meus sonhos, da minha vontade de ficar rico, de arrumar namorada, de arrumar namorado, de ganhar na loteria, de ser famoso. E isso para os espíritos é conversa de criança. Então nós não temos papo para lidar com os espíritos. Então o espírito de luz até vem aqui, visita, dá uma olhada, fala, não, o Marcelo ainda precisa conversar com criança. Daqui uns 1000 anos eu volto aqui e talvez o Marcelo vai ter um nível de raciocínio que ele vai querer conversar coisa de verdade útil aqui. Né? Então muitas vezes os espíritos de luz se manifestam em reuniões, em trabalhos espirituais,
explica melhor isso que você falou, que é o próprio espírito que se coloca em situação de dor. Sim, né? O que acontece? Imaginemos que a nossa vida, que a nossa consciência é uma estrada, né? Então, o que acontece? A estrada é o caminho ideal que a gente deve seguir, né? Por isso que Jesus é o seguidor do caminho, né? Os seguidores do Cristo são os seguidores do caminho, né? Então, nós estamos caminhando, indo pela jornada. Quando eu me afasto do caminho, eu saio da estrada e eu entro no espinheiro, né? O que vai acontecer? A própria dor de pisar no espinho vai fazer com que eu volte ou que eu queira voltar para a estrada. Só que às vezes eu aprofundo tanto no espinheiro que o processo de retorno ele é mais demorado. Por isso que o processo de dor é mais porque eu entrei lá no meio do espinheiro. A estrada está ali, né? Mas para mim voltar para a estrada eu tenho que fazer o caminho de volta. Isso é a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito é a lei da consequência. Eu fiz, né? É ação e reação. Então, assim, quando eu trabalho a lei do amor, quando eu desperto para a lei do amor, que é o caminho sobremodo excelente, o que eu aprendo? Que existe um atalho para causa e efeito. Então, por exemplo, eu dei um tiro no cara. Se fosse inflexível, eu vou voltar para tomar um tiro. Não é assim que a pessoa imagina? Mas, peraí. Para mim voltar para me tomar um tiro, tem que ter alguém que está na sintonia de atirar nos outros. Então, eu vou me levar a lugares onde tem pessoas que estão na sintonia de dar tiro nos outros. É igual assalto, roubo, estupro. Como é que isso acontece? Por que você sai na rua e te assalta? Por quê? Porque você está com uma determinada energia no seu karma, na sua intimidade, tá? E aquela pessoa que é desequilibrada, ela percebe isso e ela se torna médium daquela energia. Precisava dela fazer isso? Ninguém nasce para ser estuprador, ninguém nasce para ser ladrão, ninguém nasce para matar e para bater nos outros. Vou dar um exemplo muito, muito simples para a gente poder entender. Imagina o seguinte. Companheiro, ele estupra uma pessoa, estupra uma mulher, uma criança, aqueles crimes mais horrendos, ele vai preso. Quando ele vai preso, sai no jornal, que ele é um estuprador, aquela coisa toda, e todos nós que vamos ler o jornal, o que a gente vai pensar de cara? Esse cara tem que sofrer, esse cara tem que matar, ele vai pro presídio, vai chegar lá dentro do presídio e vai ser estuprado mesmo, que é o safado. Beleza, nós pensamos isso, somos livres para pensar, não somos? Só que os nossos pensamentos têm força. O que vai acontecer? Esse companheiro vai ser recolhido ao presídio. E lá na cela dele, tá? Tem um companheiro lá, tem um outro companheiro, que é um espírito primitivo, que não tem hábito de prece, desequilibrado. E todos os pensamentos que nós temos, que ele tem que ser estuprado, que ele tem que ser violentado, aquela coisa toda, que ele tem que sofrer, vão bombardear a cela onde eles estão. O companheiro que está lá com o estuprador, ele vai absorver aquilo e vai se tornar nosso médium na ação. Ele vai lá de noite, lá vai estuprar o cara e vai torcer o pescoço dele durante a noite. Ele vai acordar lá num ódio, por quê? Porque está absorvendo a energia de todo mundo que deseja que isso aconteça. Ele nasceu para estuprar o outro? Ele estava ali para estuprar o estuprador? Para matar o matador? Não. Mas como ele é alguém que não se vigia, lembra Jesus falando vigiar e orar? O que ele fez? Ele recebeu uma determinada vibração, ele absorveu aquela energia e ele se tornou médium daquilo. E isso acontece com a gente mais do que a gente imagina. Já viu aquela vez que você está lá com o seu chefe, ou então que você está lá numa briga lá no serviço, e aí você fala para o seu chefe ou alguém do seu grupo ali, fala para o chefe ou para o outro companheiro de trabalho, ele está sendo médium daquele grupo. Aquela pessoa, muitas vezes invigilante, se torna médium da energia do grupo. Então, é culpa de alguém? É culpa da invigilância e é culpa daqueles que estão pensando e vibrando naquilo. Não é culpa não, porque culpa é uma palavra ruim, é responsabilidade. Deu para entender? Então, assim, o que o João está falando, isso é tudo aqui para falar do Apocalipse, tá, gente? Porque é o momento da gente despertar espiritualmente. O João continua aqui, ó. E viu o anjo, ele fala assim, ó, no seu vestido e na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O que é Rei dos Reis, gente? Muita gente acha que é Jesus, Rei dos Reis é aquele que domina sobre si. Dominar a nós mesmos é a coisa mais difícil que existe. Voltou, gente? Me fala aí se voltou aí. O pessoal tá falando que travou de novo. Tá danado hoje, Então, assim, quem que é o Rei dos Reis? É aquele que domina a si mesmo. Então, vamos lá. Então, nós vamos interromper aqui hoje. Na próxima semana, nós vamos terminar o capítulo. Na semana que vem, nós estamos tendo muitas travas, Mas eu acredito que quando salvar aqui, vai voltar normal para quem quiser assistir. Então, na semana que vem, nós vamos terminar esse capítulozinho aqui, esse restinho do 19, e vamos entrar no capítulo 20, que é bem curtinho, tá? Só queria lembrar, gente, que a gente está fazendo estudo de evangelho todos os domingos e toda sexta-feira, Normalmente nas sextas-feiras a gente faz um estudo de parábola, de um texto da vida de Jesus,
E nos domingos nós estamos estudando Apocalipse, já está terminando, aliás, né? Eu estou até com um projeto de a gente começar a estudar o livro Memórias de um Suicida, né? Até porque a gente está fazendo um encontro toda quinta-feira com Amigos do Caminho, de um espírito que participou do livro Memórias de Suicida. Se vocês quiserem, está escrito Epaminondas. Epaminondas é escrita lá no livro Caminhos, né? Memórias do Suicida. E aí nós estamos com a ideia de estudar o livro Memórias do Suicida aqui no domingo, quando acabar o Apocalipse, tá? Mas a gente está vendo isso aí ainda, né? Vamos ver como é que vai ficar essas questões. Lembrando também que nas quartas-feiras nós temos estudo de evangelho, de mediunidade, né? E amanhã, segunda-feira, nós vamos fazer um estudo de evangelho lá na Casa Espírita, via meeting, né? Lá na Casa Espírita do Francisco de Assis, né? Que é a casa que a gente está como dirigente hoje, né? Pelo menos até o final do ano, né? E que nos recebe lá com muito carinho, com muito amor, né? Que a gente faz nosso trabalho social lá e aprende a ser cristão lá, né? Nosso hospital e escola. Então amanhã a gente vai estar com um estudo lá na Casa Espírita, via Meet, né? Um estudo online. Nós vamos falar sobre o Pedro. Nós vamos colocar o link do estudo no Amigos do Caminho e lá no grupo, né, do WhatsApp do Amigos do Caminho também, tá? Vai ser o estudo amanhã às 20 horas, tá? Estudo de Evangelho sobre o Pedro, tá bom? Então quem quiser participar lá com a gente, entrar lá eu vou colocar o link aí na nossa página aí. E vamos convidar o pessoal para participar, tá? É via meeting o estudo, tá bom? Então lá é mais fácil pra gente ver todo mundo, quem quiser perguntar. Até, né, a dinâmica do meeting é mais fácil, né? Apesar que o Instagram atinge mais gente, né? Mas o meeting é mais fácil de lidar. Então amanhã a gente está lá no estudo, lá às 8 horas. Quem quiser participar com a gente, né? Amanhã no dia 28, né? Se eu não me engano, de setembro, né? Mas, meus amigos, né, agradecemos a Jesus aí pela oportunidade, né, sabemos aí que travou várias vezes, né, espero que a partir da semana que vem a gente consiga fazer. Jesus nos abençoe, nos ilumine, uma boa noite a todos, muita paz, muita luz.